delegado já está falando, vamos acompanhar? Bom, no dia de ontem, nós cumprimos a prisão temporária da tia da criança, né, que morreu no dia 10 de outubro, depois de 5 dias internada, tendo em vista que ela deu entrada no pronto-socorro no dia 5 de outubro. E nós concluímos esse inquérito, então, com uma diligência realizada hoje, logo cedo, no sistema prisional, quando fizemos a cariação entre os dois. E eles se acusam, né? Um imputa as agressões ao outro, mas é inegável que ambos praticaram em algum momento essas agressões. Não foram agressões isoladas, não foi um fato isolado. Isso veio discriminado no laudo de necrópsia da criança, que identificou várias lesões na criança, vários hematomas, lesões cerebrais, inclusive uma isquemia antiga. Então, durante 3 meses apenas que essa criança ficou no convívio desses tios, ela foi constantemente agredida e isso é um fato. Então, como só ele tinha sido preso, nós insistimos pela representação da prisão temporária dela, para que a gente pudesse colocar frente a frente e a gente apurar essas circunstâncias como um todo. Então, a gente fecha com essa diligência, esse inquérito policial, com o indiciamento de ambos pela tortura com resultado morte dessa criança, né? Ele tinha sido preso no dia 9, então aí, finalizando o prazo da temporada de 30 dias, a gente entrega esse inquérito fechado para que o Ministério Público leia, analise e aí faça a denúncia e que eles respondam, né, pelo crime que vitimou, infelizmente, que levou à morte essa criança de apenas 2 anos de idade. Delegada, a princípio, ali o tio, ele chegou a mencionar que havia, de fato, agredido essa criança. A tia biológica jogou a responsabilidade para cima dele. Durante ali o interrogatório, o que ela chegou a mencionar para vocês? Prefiro ficar calada, porque, a princípio, ela só o acusou, né? Sim, ela apenas admitiu as agressões de unha. Ele estava com vários arranhões de unha no pescoço e desde o primeiro momento ela admitiu essas agressões, né, porque ela tem as unhas grandes e ela teria tentado esganá-lo. Ela disse que não sabe por que fez isso, mas que não tinha intenção de matar a criança. Ele, desde o primeiro momento, nega qualquer tipo de agressão, imputa a ela, diz que chegou do trabalho e que já encontrou a criança desmaiada, diz que constantemente via marcas e hematomas na criança, que não presenciava as agressões, mas sabia que era ela que agredia, porque a criança sempre estava com hematomas em várias partes do corpo. Que no dia 5 ele chegou em casa e essa criança estava desmaiada já, estava desacordada. Na verdade, essa criança já estava com uma hemorragia cerebral. E aí ele acionou a própria família dele, que levou essa criança para atendimento médico. Ela relata que no dia 4, ou seja, no dia anterior, ele teria chegado do trabalho, se aborrecido, porque essa criança fazia as necessidades fisiológicas em vários cantos da casa, e isso aborrecia muito o casal e o agredia fisicamente por conta disso. Então ele teria dado uma surra na criança, teria derrubado a criança no banheiro, e a partir daí a criança começou a ter febre, isso segundo o depoimento dela. E no dia seguinte a criança a febre foi aumentando até que aconteceu uma convulsão no final da tarde e dessa convulsão a criança não acordou mais. Então eles hoje na cariação, um chamou o outro de mentiroso e ela disse que ele agrediu a criança nesse único episódio. Ele diz que ela agredia a criança constantemente. Então nós acreditamos que os dois agrediram, ele nem que seja nesse episódio, e isso aí vai ficar para instrução criminal, né? Uma vez que todos os elementos que a gente trouxe, né, aos autos, revelam que houve sim uma agressão, que não foi um fato isolado, que realmente tinha várias marcas ali, isso a materialidade comprovada ali no laudo pericial. Então, como os dois eram responsáveis por essa criança, os dois estão indiciados, infelizmente, pela tortura que levou essa criança a óbito. A mãe da criança foi localizada, aquela usuária de drogas? Exatamente, é uma família totalmente desestruturada. Essa mãe tem outros filhos que também deixou com outras pessoas, né? A avó materna também não tem condições de cuidar, então ela, que é tia materna, pegou essa criança para cuidar e, na verdade, acabou torturando essa criança, né?
Como eu disse, essa criança passou em outras mãos também, mas eles não souberam apontar realmente quem ficava responsável pelos cuidados da criança. Nós ouvimos a genitora nos informou que desde os 12 anos de idade é usuária de drogas, inclusive ela tem problemas visíveis com relação ao vício da droga. Ela tem 23 anos de idade, a genitora, e ela não aparentou qualquer sentimento até com relação à perda do filho. Então a gente vê que realmente era uma criança que não tinha proteção familiar e que finalmente, que infelizmente foi vitimada por conta dessa falta de cuidado. Quais os crimes que vão ser imputados dessa dupla aí, afinal? É só tortura ou vai ter homicídio também? Bom, eles responderão por tortura com resultado morte, isso no inquérito policial, que não vincula o Ministério Público. Se o Ministério Público entender pelo homicídio, é outra penalidade, é outra. No entanto, como a gente viu que havia vários maus-tratos, várias torturas durante um período de tempo, nós capturamos como tortura, até porque essa criança em nenhum momento foi levada para socorro médico. Inclusive, eu questionei ambos hoje, porque essa criança teve vários hematomas, né, vários ferimentos e sequer foi levada a atendimento médico, ficou sofrendo ali sozinha. E eles falaram que não levaram a criança para atendimento médico porque a criança nem documento tinha. Então, a gente percebe que realmente havia uma negligência familiar, né, imensa. Então, nós capturamos com tortura com resultado morte, que eleva a pena, considerando aí que houve a morte da criança. Quantos de cadeia que eles podem levar? Não tinham ciência dessas agressões? Bom, na realidade eu acredito que todo mundo tinha ciência das agressões, né? Até porque ninguém queria se responsabilizar por essa criança. Ela já teria ficado com outra tia apenas alguns dias, a tia devolveu, né? A genitora não tem qualquer responsabilidade, ou seja, os fatos estão ali narrados para que o Ministério Público, como titular da ação, ele possa responsabilizar também outras pessoas que estejam ali, que ele entenda que também são corresponsáveis aí, sobretudo na questão da negligência. Delegado ser condenado Por quanto tempo apenas 3 meses, né? Isso nos choca, porque geralmente quando a gente analisa casos de tortura de criança ou de abuso sexual e diz assim, por todo um período de tempo, por toda uma vida, sendo que é uma vida de apenas 2 anos, que foi realmente maltratado e que nos 3 últimos meses foi violentamente agredido, espancado, até culminar aí na morte. o pai também ele tem. Bom, o pai não foi citado, né, o pai biológico, assim como das outras crianças também, sequer foi informado quem seja, né, então o fato é que essa criança ela vivia de mão em mão e a mãe, inclusive, já teria tentado até dar essa criança em troca de alguma coisa, então realmente era uma criança muito negligenciada pela sua própria família. A genitora responde por abandono de incapaz? Bom, na realidade, o abandono de incapaz, propriamente não, porque ela entregou para um familiar. E esse familiar acabou torturando e matando a criança. Havia denúncias da vizinhança sobre esse caso? Não, da vizinhança não. Nós recebemos, infelizmente, esse caso já quando a criança já chegou agredida, né? É por isso que a gente pede realmente a denúncia, porque muitas vezes a gente só recebe a denúncia quando a gente já não consegue agir, né? É um caso comum a tortura de crianças e adolescentes. É por isso que a gente pede, a criança não consegue denunciar. Agora mesmo, em primeira mão, a gente recebeu uma denúncia, tem uma criança que está com os dedos amputados da mão em virtude de queimaduras. Então, é mais um caso de tortura, um bebê de 11 meses que, enquanto eu estou com uma equipe diligenciando ainda nessa cariação, eu estou com uma equipe já no pronto-socorro da criança, fazendo diligência, porque um bebê de apenas 11 meses teve os dedos amputados em razão de queimaduras. Então, Delegada, nesse caso? bom, esse caso chegou agora, a equipe está no hospital e no primeiro momento a gente vai ouvir a genitora, né? Porque se é um bebê de 11 meses, com certeza é alguém ali que cuida da criança. Ela não prestou qualquer tipo de informações ainda, mas é só para dizer para vocês que, infelizmente, os maus-tratos e tortura contra criança e adolescente são comuns e a gente precisa da colaboração de pessoas. Obrigada, delegada Joyce Coelho, fez um belo trabalho. Inclusive, ela falou de um outro caso que está acontecendo nesse momento. A equipe da DEPCA já está a caminho da unidade hospitalar. Um caso de um bebê de apenas 11 meses que teve os dedos amputados, queimados. A delegada acabou de trazer essa informação durante a coletiva de imprensa que está acontecendo na sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro. E sobre esse caso,
dessa criança de apenas 11 meses que teve os dedos amputados. A gente está apurando já, a equipe de produção está apurando. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Olha, nós vamos para o intervalo rapidinho, a gente vai trazer um caso do interior do estado. Não sai daí, daqui a pouquinho eu volto já.